que a gente vem para cá? Para que a gente vem? A gente vem para poder fazer as trocas necessárias para poder afastar o sofrimento da nossa vida. O sofrimento, ele existe, ele é real, mas ele não pode ser crônico, entendeu? E também não pode ser alguma coisa que não vai mudar nunca. Mas o sofrimento também não é meio que para onde a, entre aspas, entropia leva? Se a gente ficar aqui suavinho, uma hora a gente vai sofrer, não é? Tipo, o sofrimento é para onde tudo leva, no fim das contas. Eu gosto né? de uma palavra para sofrimento, Igor, que é desafio. E isso está muito na cultura iorubá. Nós somos movidos por desafios e superação de desafios. São duas dimensões da vida. Desafios e superação dos desafios. Entendeu? Então, eu gosto de encarar o sofrimento como um desafio. Porque ele tem algo a ensinar? Por que ele é um desafio? Porque ele tem algo que precisa ser compreendido e superado. Por isso que ele é um desafio. E tem muito a ver com o Exu, que é o senhor do Ayê. E ele tá... Exu, mitologicamente, Igor, é o maestro da melodia existencial. Ele está tocando uma melodia em que nós estamos dançando. E quando a gente erra o passo, ele nos provoca. Aí vem o desafio. Então, por exemplo, eu tenho uma vida... Então é possível viver sem sofrer se eu dançar sempre na nota certa? Não de forma reiterada e contínua. Tá. Porque na melodia também inclui sofrimento. Ruídos, exato, porque haverá ruídos na melodia existencial. Vai ter ruído, entendeu? Vai ter distorções melódicas, vai ter... Então, haverá, né, ruídos que vão nos fazer errar o passo. Então, Exu, ele ganhou de presente o Ayê e ele é um regente do Ayê. Quando eu falo de trocas, é isso. Então, por exemplo, você é casado. Sou. Não é? Você está com a sua esposa, você está dançando com ela. Já há mó tempão, 20 e tantos anos. É uma valsa. É uma valsa. Ali com ela é um samba. É um samba? É um samba. Foda que eu erro direto o passo. Então... Mas errar o passo não quer dizer que excluiu o amor. Não, esse é o ponto. Eu tô tentando dançar. Você está dançando melhor que eu posso. Exato, exatamente. Então, quando também vem... erro o passo às vezes. Quando vem a tensão, quando vem o desafio, é esse errar o passo, metaforicamente. E aí vocês conversam para poder retomar o passo, em sincronia. Tem uma autora maravilhosa, leia, Igor, Sobonfu Somé. Não faço ideia Sobonfu Somé, ela é uma psicanalista de Burkina Faso. Tá. Ela tem um livro que se chama Espírito da Intimidade. Tá. Espírito da Intimidade. Eu vou dar spoiler, porque eu preciso dar spoiler. Jeito, não vai ter jeito, vou ter que dar spoiler. Não vai ter jeito. Mas não vai invalidar a leitura. Ela diz o seguinte, no Ocidente, a gente quer começar o amor pelo topo da montanha. O amor romântico, ele é pelo topo. E ela diz, isso é mentira. Ninguém começa o amor pelo topo, começa pelo pé da montanha. E vai subindo, e vai escorregar, e vai desabar, e vai... Mas não tem que ficar velho pra sacar isso? Tu não consegue ensinar isso pra um adolescente. Ele não tem nem o equipamento pra entender. Tem que ficar velho pra entender isso aí que você tá falando, não tem? Ah, eu não sei. Por que eu tô dizendo isso? Ó, esse conselho que você recebeu do seu... Tranca-Rua das Almas, ele me parece um conselho que vem de um lugar de muita sabedoria. E eu não tô dizendo que com isso... Imaturidade, sim. Imaturidade. Eu não tô dizendo que perceber isso me faz um sábio ou me faz um cara maduro. Não. Mas eu tô percebendo na minha própria caminhada que são pontos de vista que
do jeito que eu enxergo, estatisticamente mais assertivos. A melhor maneira de lidar, pelo que eu tô vendo, é assim. Cara, as coisas acontecem na hora certa. Porque na minha experiência do Igor, toda vez que eu forcei muito a barra, até rolou. Mas foi estranho, entendeu? As coisas, elas acontecem na hora... Foi o que eu te falei antes de conversar contigo lá embaixo, lembra? Que eu falei, cara, que tô querendo conversar contigo há um tempão, mas Deus... Eu uso uma expressão meio bosta, mas eu falo, Deus é foda. Ele faz na hora certa. E é verdade, né? É verdade. Isso é sabedoria. E aí, eu já conversei com uma entidade antes. Inclusive, a primeira coisa que eu disse a ele, que é o Meia-Noite. A primeira coisa que eu disse, aquele chapéu ali é dele. Seu Meia-Noite, que é também da falange dos Exus. Ao conversar, a primeira coisa que eu falei, cara, que eu preciso... deixar claro, né? Acho que nem eu falei pra você, cara, eu sou ignorante. Eu cheguei pra ele e falei assim, eu nem acredito que tu é um espírito, tá? Eu tô aqui porque minha mulher acredita, é importante pra ela e eu queria trocar uma ideia. Aí fui bem recebido, fui lá no templo dessa vez, da primeira vez eu fui lá no templo. Pra mim, inclusive, é um pouco escandalizante, volta lá no papo, no início do papo que a gente tava tendo, porque... foi escandalizante pra mim olhar e ver um bode, por exemplo. Só a cabeça dele, assim, entendeu? Então, fica caralho, não sei o quê. Mas entrei lá, um ambiente assim, meio escurinho, com a musiquinha tocando um troço meio egípcio, não sei o quê. E eu troquei ideia com um cara muito sábio. Muito sábio. Eu consigo te dizer que eu não posso garantir pra você, botar a mão no meu fogo, que era uma entidade, tá bom? Mas eu posso dizer pra você com certeza que as 3 ou 4 vezes que eu conversei com ele, eu tava conversando com um cara extremamente sábio. E assim, muito maduro, sabe? Muito... Sabe? Não fala besteira, sabe? Sabe quando tu conversa com um jovem fala besteira? Sim. Então, ele não fala besteira. Ele não diria nem cuidadoso. Assim, tem coisa que ele, por exemplo, lida estranho. Ele chama o celular de fofoqueiro, por exemplo, entendeu? Mas... coisas do ser humano, de relação pessoal, ou de como lidar, como enxergar, ou enxergue isso aqui de outro jeito. É sempre um conselho muito... que parece que foi um cara de 90 anos que falou, entendeu? É o que eu quero dizer. Muita maturidade. Então, por mais que eu não veja, que eu não consiga garantir pra você que é uma entidade, algo ali é estranho pra mim, entendeu? Que, como é que esse cara que tava tendo outro papo comigo tá tendo esse papo agora? Isso aqui sou eu, fico pensando isso daqui quietinho no meu canto. Entendeu? Viajando. E não tô falando de adivinhação. Eu tô falando de bons pontos de vista. Sim, manja? De elaboração, isso. De maturidade. E é isso mesmo. Eu gosto, inclusive, você vai gostar desse termo, dessa expressão... Eu gosto de chamar essas entidades de memórias existenciais. Elas são memórias... E sim, né? Seu Meia-Noite tem mais de 3 séculos. Então, é verdade. Ele é muito maduro, muito, né? Ele tem conhecimentos seculares, não é? E essa memória, né, que se manifesta, ela vai parecer bastante elaborada para nós, e bastante madura. Mas eu quero voltar no Aie e no Orum. Perfeito, desculpa. Eu quero voltar. Exu que manda no Aie, o que é estranho. Quer dizer, vai lá, continua. Exu que manda no Aie, ele é o grande mercador. O cristão tá falando que o mundo jaz do maligno, mas continua aí. E ele diz o seguinte, se você quiser um galo de 3 quilos, venha ao meu mercado e traga 3 quilos de inhame. Porque as trocas precisam ser justas. Exu diz o seguinte, se você vem para trocar, leva, mas não deixa nada, você não trocou, você roubou. Perfeito. Porque na vida, tudo é troca. Troca afetiva, troca espiritual, troca financeira. Tudo é troca. Você sabe que as pessoas pedem desconto na minha consulta, eu sou babalorixá e a minha formação espiritual, que eu dediquei anos... E, portanto, é justo. Exato, eu tenho 40 anos de dedicação a essa formação teológica, afroteológica, e as pessoas pedem desconto. E a lição de Exu é o seguinte, a escassez do outro não pode determinar o seu alto valor. A escassez do outro ele tem que resolver. Então não tem desconto. Não tem desconto. Você tem que resolver sua escassez. Eu posso te ajudar a resolver. Perfeito. Mas não pode ser crônica.
Eu posso te ajudar a resolver sua escassez. Para você poder fazer trocas justas. Então, é esse brinquedo, né, metaforicamente, que Exu recebeu. E ao contrário do que dizem, Exu é a ordem, ele é disciplinador. Ele não é bagunça. Quando você tranca a rua, né, nessa manifestação, diz, o tempo não é medida, o tempo é. Você passou quando você poderia se realinhar à sua escolha no Aie. Então, agora é esse o ponto que a gente estava conversando. Então, eu sou criado aqui. Todos nós somos criados aqui no Orum, no mundo espiritual. Tá. Tem uma divindade no mundo espiritual que é Ajalá. Ajalá, ele é um Oxalá. Ele é um oleiro universal, ele é um fazedor de cabeças, destino. É um galpão cheio de cabeças. Ele molda as cabeças com barro, com vento, com folha, com fogo. Ele molda uma série de cabeças. Ele é ébrio, ele é bêbado. Então, às vezes, ele faz cabeças boas, às vezes ele faz cabeças não tão boas, porque ele se embebeda. Nós vamos até ele, nos ajoelhamos e escolhemos a nossa cabeça. Então, eu escolhi ser professor. Eu sou muito feliz como professor. Só não sou mais feliz por conta da política, de destruição da educação. Mas a vida toda eu sou professor desde os meus 19 anos. Eu entrei na faculdade de letras com 18, com 19 eu já era professor-aluno. Eu amo ser professor. Só não amo mais, né? Porque decidiram destruir a educação e começando pelos professores. Por isso que eu não amo mais. Tanto que eu não estou em sala de aula, que eu não vou me sujeitar a um sistema que quer me destruir. Mas também porque eu posso fazer isso, obviamente que eu posso fazer. Né? Há pessoas que não podem e têm que se submeter. E aí... escolhe a cabeça. Eu escolhi a cabeça. Aí eu escolhi essa cabeça é uma cabeça destino. Ela vem com marcadores. Ela vem com marcadores dos antepassados, daqueles que vieram antes de mim e que são da minha família parental. Ela vem com marcadores míticos. Muito complexo. E ela vem com marcadores. Você já viu, certamente todo mundo já viu, uma família em que todas as mulheres acabam sendo mãe solo. A mãe, a filha, a neta, a bisneta. Isso é marcador espiritual dos antepassados. Nenhuma delas conseguiu quebrar o ciclo vibracional que começou aqui com a mãe. Isso tem algo a ver com a cabeça que eu escolhi antes de vir para cá. Exatamente. Porém, também tem algo a ver com os meus antepassados. Exatamente. Tá bom. Entendeu? Agora, os meus antepassados, a gente está falando numa escala... Porque, assim, como ser físico, eu só compreendo o tempo de uma maneira linear. Né? Tipo, eu sei que daqui a 1 hora vai ser 1 hora para frente. E não tem jeito de ser diferente. Né? Então, a compreensão do que é um antepassado para um ser infinito... A gente é um ser infinito? Nós somos seres infinitos. Então, como assim eu tenho um antepassado se eu sou infinito? Então, para mim, isso é complexo também, entendeu? Porque a minha compreensão de tempo é linear. O meu antepassado é meu avô que já morreu e acabou. Não, é porque o tempo não é linear, ele é circular. A gente está dentro de um tempo circular, a gente está dentro de um círculo. E por isso que existe déjà vu, porque a gente reencontra o que a gente já viveu. Por isso que a gente se apaixona, porque a gente encontra alguém que a gente já conhece. É isso, porque o tempo, primeiro, ele não é linear. Exu matou um pássaro ontem com a pedra que só hoje atirou. Então, o tempo africano não é o tempo ocidental, ele não é presente, passado, é em espiral, está tudo se cruzando. E nós Parece um pouco a filosofia hermética, também vai por aí. Exatamente. E a gente está dentro de um círculo. A gente está dentro de um círculo e acumulando experiências. Nesse sentido do círculo... Como é que, se é um círculo, isso é uma ideia que se repete na religião, Sidney? Porque, assim,
você acredita num bem supremo e um mal supremo? Como é que num círculo não tem polo, né? Não, a gente está o tempo todo lidando com o bem e o mal. E todo mundo é bom e mal ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Exatamente. Em alguma dimensão, em alguma escolha. E o que representa o bem supremo na religião? Existe isso? O bem supremo é o bem coletivo. É o bem para todos. Então, se eu comprar um iPhone, é o bem para mim, mas ele não é o bem para todos. Ele é só para mim. Ele vai me dar prazer, ele me valoriza, né, na sociedade neoliberal capitalista. Se eu comprar um BID, né, quer dizer, agrega valor ao pai Sidney, semioticamente, que as pessoas vão olhar e falar, esse cara venceu. Grande bosta, como se alguém vence comprando um BID. Mas com certeza comunica algo. Sim, mas comunica algo, né? Você é comunicador, você sabe disso. Mas isso não é bem coletivo, não é? Bem coletivo é alguma coisa que se espalhe para todos, não é? Por isso, Igor, que a gente precisa... Tem um provérbio iorubá também que diz: o mal não pode receber acenos. A gente não está acenando mais para o mal, a gente abraça, a gente dorme, as pessoas amam odiar. Elas odeiam antes de elaborar, antes de pensar. Aquilo que você falou dos jovens faz muito sentido. Nós já temos uma população jovem que ama odiar. A escola é simulacro, é território de violência hoje, pelos jovens. Por quê? O ódio, ele só requer adesão. Ele não requer elaboração. Elaboração quem requer é o amor. O amor é sofisticado. O amor precisa elaborar. Você está casado há esses anos todos porque você parou para pensar em algumas coisas, porque você elaborou, porque você respirou. Porque eu mudei. Porque você mudou. Então, nós vivemos numa sociedade, e eu não estou falando que eu não faço isso, mas eu estou falando que eu me protejo disso. Essa tomada de consciência me leva a me proteger disso, entendeu? Eu não quero cair na armadilha de ter o ódio como dopamina, que é disso que se trata. Sim, é disso que se trata. Exato. Porque é adesão, é só adesão. Ninguém, é fácil, né? É muito fácil, elaborou. E aí voltamos na noção de autorresponsabilidade, que é esse ódio espalhado, esse ódio dopamina, esse ódio atalho. Quem que produz? Nós que produzimos. Nós que produzimos discursos de ódio, entendeu? Nós que começamos a sentir prazer, não é com o ódio. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco meio para fora disso que a gente está falando, só porque eu estava pensando aqui, cara, se a gente tem Olorum Olodumare como criador, e a gente tem alguns orixás que descendem dele primariamente. Tô certo até aqui? Sim. Aí desses orixás tem ainda umas outras entidades que descendem deles também. Tipo, eu sei que tem Exu, que é o cara que manda no Aie, e tem umas outras entidades que a gente chama de Exu também, tipo Meia-Noite. Então vamos lá. Eu quero saber onde é que a gente chega, mas vai lá. Quem descende dos orixás somos nós. Tá. Nós que descendemos dos orixás. Nós somos também porção da força criadora. Nós somos porção da força criadora. Nós estamos todos conectados. É sobre essa ética espiritual e de conexão que se assenta a vida de terreiro. Nada está preso a mim. Nada. Tudo está conectado. Nós estamos conectados. E por mais que a gente se considere bastante diferente, há pontos em que nós somos comuns.
E então nós que somos descendentes dos orixás. Agora é o seguinte, nós temos Exu, que é uma divindade, que ele é como Iemanjá, como Inhansã, como Oxalá, é uma divindade. Ele é um orixá primordial, ele é um orixá dos primórdios. Aí o que aconteceu? Exu vem para o Brasil com os escravizados iorubás. Ele vem para o Brasil, essa divindade. E aqui já tinha a manifestação desses espíritos encantados, mas eles ainda não tinham o nome de Exu e Pombagira. Eles tinham o nome deles, mas eles não estavam agrupados numa categoria única. Tá bom. Eles existiam, mas como não a cultura que era indígena, eles eram chamados de outras coisas. É isso. Exatamente. Tá. Aí acontece uma assimilação. Então, esses espíritos encantados, Exus e Pombagiras, se parecem muito com o orixá Exu, porque o orixá Exu é o orixá mais humano que nós temos. Ele é muito humano. E aí, eu não vou saber te dizer, de verdade, eu não vou saber como é que... Isso requereria uma tese de doutorado, eu não vou saber dizer para você, mas em alguma medida a Umbanda pega e assimila a figura de Exu. E aí seu Tranca-Rua, seu Tata Caveira, seus Sete Montanhas começam a ser chamados de Exu com X, que em Yorubá é com S. Porque não tem X na língua Yorubá. Tá bom. Então, assimila, é o que eu chamo de assimilação e Exu. E Pombagira também é assimilada de uma divindade bantu, de Angola, do Kikongo, que chama-se Pambo Nigila. Pambo Nigila. Bem Exu próximo de Pombagira. Exatamente. Pambo Nigila é uma divindade bantu, Exu é Yorubá, e ela é semelhante a Exu. Ela também é das estradas, é também uma divindade dos caminhos. E aí... Pambo Nigila, Pambugila, Pombagira. E aí a gente, esse processo de assimilação de sentido, é uma assimilação de sentido, pega aqui Exu, então aí... então, seu Tranca-Rua, Dona Maria Padilha, Pombagira Cigana, seu Tata Caveira, seu Meia-Noite, eles não são Exus orixás. Tá. Uhum. Mas eles se parecem muito. E aí eles levam o nome de Exu Tranca-Rua, Exu Meia-Noite e a Pombagira, né? Pombagira Maria Padilha das Almas, Pombagira Maria Navalha, Pombagira Cigana. Entendi. Bom, deixa eu voltar num outro ponto que a gente falou lá no começo, tá anotado mó tempão aqui, cara. Em algum momento tu falou do dinheiro visto como magia, né? Cara, como é que o dinheiro ele é visto como magia mesmo? Assim, a gente pode não dar esse nome, mas a gente sabe o que o dinheiro faz, né? E o dinheiro ele também é um pouco de tabu, pelo menos na nossa sociedade, quando ele está relacionado à religião. Por exemplo, quando você falou, cara, eu sou babalorixá, eu estudei isso daí e eu cobro pelo meu serviço. Tem outras religiões que elas acessam essa grana de uma outra forma. O cara pede, não sei o quê e tal, né? Como é que a religião lida com dinheiro? Bom, primeiro, prosperidade é uma noção interna. Mesmo nos meus tempos de escassez, eu nunca me senti menos próspero. Mesmo quando a mistura era casca de batata frita, ou omelete de casca de batata frita, eu nunca me senti menos próspero. E foi por isso que eu fui comprar as calças e as camisas. Uhum. Porque eu não me sentia menos próspero. Tem uma lição de Exu que ele diz o seguinte: se a sua porção de dinheiro, de felicidade, de saúde não está com você, ela está com alguém. Você precisa reaver. E aí eu não estou falando aqui de um dinheiro excessivo, porque ninguém precisa de 1 bilhão para viver. Ninguém precisa. Quem precisa de 1 bilhão? Ninguém precisa.
Né? Ninguém precisa de 5 apartamentos, de 10 carros, de... Ninguém precisa. Eu estou falando de dinheiro que não ofende esse equilíbrio supremo. Esse é o ponto. É disso que eu estou falando. Uhum. Eu recebo muita gente, notadamente negros e negras, que tem o dinheiro como pecaminoso. Que quando ascende na carreira e começa a ter um salário, de 20 mil, está se sentindo amaldiçoado, porque veio de uma história de escassez. Sabe nem lidar, né? Sei como eu falo, mas você nunca vai ter esse dinheiro que você considera amaldiçoado. Você não vai ter. Você não vai ter 1 bilhão. É? Você nunca vai ter. O dinheiro que você tem é para o seu conforto, para a sua saúde. É que o cara tá tão acostumado a não ter porra nenhuma no último, que 20 conto parece muito dinheiro, né? E não é, nós sabemos que não é, né? Que nós sabemos que não é. E aí, né, quer dizer, a noção de terreiro de prosperidade, primeiro, ela é interna. Porque uma noção interna de prosperidade, ela vai possibilitar partilha. Porque a ausência de partilha é medo de perder. É o que a gente tem, é medo de perder e manutenção de poder. É só sobre isso. Então, quando eu digo que o dinheiro, existe um dinheiro que ele é maldição, mas tem um dinheiro que é bênção. Então, existe um dinheiro que é maldição, a gente tem visto isso, né? A gente tem visto isso. A história está aqui na nossa frente. Então, tendo aí o Daniel Vorcar aí. Exato, existe um dinheiro que é maldição. Quer dizer, esse cara, ele é talentoso, ele é inteligente, ele... Olha o que ele conseguiu construir, só que... Ele já tinha chegado, ele não precisava ir tão além. Esse dinheiro é maldição, eu nunca vou ter. Eu nunca vou ter esse dinheiro. Mas existe um dinheiro que nós precisamos e merecemos. Você sabe que eu sou dessa família muito pobre. Meu pai era analfabeto de assinar com o dedo. Era analfabeto. Seu Plácido. Seu Plácido. Ele era analfabeto. E a gente era muito pobre e um dia você queria um sorvete, você queria um doce, você queria alguma coisa, né? Assim, diferente. Algum dos 12. Algum dos 12. E aí papai falava o seguinte: nesta casa celebramos o que temos para receber o que merecemos. Nós não reclamamos. Se você acorda respirando, você celebra. Se você pode ir para a escola, você celebra. Se você consegue escrever, aqui nós celebramos o que temos para receber o que merecemos. Então, é uma lógica diferente da acumulação. Eu não vou celebrar só quando eu acumular, quando eu tiver. Eu celebro o que eu já tenho, para poder receber o que eu mereço. Entendeu? E hoje nós temos uma lógica do devir. Ou seja, tudo está no amanhã. Uhum. Não é? Então, eu acumulo, né, para poder ter. Eu estou infeliz porque não tenho. Mas olha porque você já tem. Me parece, Igor, que a gente deixou de celebrar pequenas coisas. Não sei se tão pequenas, mas eu gosto da palavra sutileza. A vida está sem poesia, falta poesia para a vida. Entendeu? Falta a... Esse momento para mim aqui com você é um momento de celebração.